capítulo 20. Então, o Marcelo vai trabalhar um pouquinho nesse capítulo, tá bom? Amém. Obrigado, meu querido. Quero agradecer a Deus a oportunidade, mais uma vez, de poder estar repartindo a palavra. É uma grande honra poder aqui falar em nome do Senhor Jesus. Vamos falar com Deus mais uma vez. Pai querido, Deus de amor de infinita misericórdia, aqui está diante da tua presença uma pequena parcela do teu povo, que veio te buscar em espírito e em verdade, veio colocar diante do teu altar seus pedidos e seus agradecimentos, mas também eles vieram à tua casa para te adorar na beleza da tua santidade e também para poder ouvir a tua voz. Tu sabes, Pai, que eu não tenho nada a passar. Se o Senhor não falar através de mim, será tudo em vão, Senhor. Então eu te peço em nome de Cristo Jesus, que o Senhor nos perdoe e que o Senhor, nesta noite, me use mais uma vez para falar as preciosas verdades da tua palavra. Que eu venha me calar e que o Senhor venha falar através de mim. Abençoe a tua igreja. Que a verdade adentre em nossos corações e faça morada e gere frutos para a eternidade. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Meus amados irmãos, quarta-feira quem esteve aqui repartindo a palavra foi o nosso querido irmão Ney Robson, né? Sim. O Arthur e a Vânia não estavam aqui, perdeu, né? Foi algo maravilhoso. E ele começou o sermão falando do motivo dele querer vir para a igreja de Marechal Hermes. Eu queria também começar o sermão dizendo o meu motivo de querer estar aqui congregando com os irmãos. Eu já pedi minha carta, ela já deve estar chegando em breve. Quando eu saí da igreja de Bento Ribeiro, a minha intenção era frequentar a igreja de colégio. Muitos anos cuidando das ovelhas do Senhor, falei, Senhor, chegou a hora um pouquinho de cuidar da minha família. E na minha cabeça veio a igreja de colégio por causa das crianças. Né? Quando a gente foi lá no primeiro sábado, tinha quase umas 20 crianças no momento infantil. E eu falei, Senhor, chegou a hora de eu cuidar um pouquinho da minha família, né? Só que vários sábados que eu fui lá, eu não havia encontrado a paz que tanto queria. Quando eu vi aqui na igreja do Marechal Hermes, a forma como os irmãos me acolheram, meu coração ele ficou em paz e eu fiquei muito feliz. E aí a minha esposa, ela querendo muito ficar em colégio por causa das crianças, mas eu falei, poxa vida, a receptividade dos irmãos de Marechal Hermes falou profundamente ao meu coração. Mas aí eu deixei Deus conduzir as coisas, né? E sábado após sábado eu estava em uma igreja de colégio e lá, uma igreja muito boa, muito grande, que as programações são maravilhosas, as mensagens, os louvores, mas tem uma coisa que estava faltando lá, irmãos. O amor. A gente entrava e saía, era como se a gente não tivesse passado por ali. E quando nós vínhamos aqui, a igreja de Marechal Hermes, a gente sentia o calor dos irmãos. Aquele abraço gostoso, o desejo de estar unidos. E aí Deus foi me tocando, e eu falei, Senhor, só depende do Senhor fazer algo no coração da minha esposa, né? E quando eu vi a forma como a igreja abraçou ela também, e ela se sentindo atraída por causa da unidade que existia aqui, o Senhor foi trabalhando no coração dela e ela também sentiu o desejo de vir para cá também. Eu estou muito feliz. Amém. Amém. Então eu louvo o nome do Senhor, porque eu estou vendo o Senhor fazendo maravilhas em nosso meio. Eu, Alex e o Ney Robson, companheiros de ancianato, né, por quase 10 anos, cada um nas suas igrejas, de repente Deus deseja que a gente fique juntos, né? Eu não sei o que Deus tem preparado para nós, mas eu sei que é coisa boa. Jesus Cristo está às portas, não temos tempo a perder. O pequeno grupo na casa dessa família abençoada aqui tem sido
maravilhoso. Irmão, chegou a hora de nós nos apegarmos a Deus e buscar Ele de todo o coração, porque quando a hora da provação chegar, só aqueles que tiverem uma íntima intimidade com Deus conseguirão permanecer firmes. Hoje é o dia. Um exemplo que eu falava quando eu pregava: um soldado ele não se prepara quando a guerra estoura. Por quê, irmão? Senão o que vai acontecer com ele? Ele vai estar preparado ou não? Tem uma canção militar que nós cantávamos, né? Para incentivar a tropa, né? Dizia assim: a paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Ninguém quer guerra, porque ela só causa dor e sofrimento. Mas esse era o nosso lema: a paz queremos com fervor. Mas a igreja de Cristo, usando esse exemplo, tem que estar preparada. Porque lá fora os irmãos estão sendo enganados, irmãos. Lá fora a igreja não acredita que nós iremos passar pela grande tribulação. Mas o Senhor Jesus Cristo disse que nós iremos passar. Então hoje é o dia de nós nos prepararmos. O capítulo 20 desse livro aqui, vocês estão com o livro Grande Conflito, mas eu estou usando o livro Os Resgatados. Porque esse livro aqui é o mesmo título do Grande Conflito, só que na linguagem de hoje. E como a minha Bíblia, meu livro está todo marcado, eu falei: Senhor, eu vou passar a usar esse livro aqui. Os capítulos e os temas são diferentes, só o nome que está com uma outra roupagem, né? Mas esse daqui é o Grande Conflito na linguagem de hoje, é o mesmo que vocês estão utilizando aí na sua mão. Irmãos, o capítulo 20, ele fala o amor pela vida de Cristo. Quantos aqui suspiram por esse momento único, singular, que irá mudar a vida deste mundo por toda a eternidade? Quantos aqui suspiram pela vida do nosso Senhor Jesus Cristo? Diz aqui, a primeira mensagem angélica de Apocalipse 14 predisse um grande despertamento religioso. Retrata um anjo que voava pelo meio dos céus e tinha na mão o Evangelho eterno para proclamar os que habitam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Em alta voz ele proclama: temam a Deus e glorifiquem, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e também as fontes das águas. Um anjo representa tanto o caráter elevado da obra, que a mensagem realizaria com o poder e a glória que o acompanhariam. O voo do anjo pelo céu, a alta voz, é o fato de ir a toda a nação, tribo, língua e povo, mostram o alcance rápido e mundial desse movimento. Quanto ao tempo em que isso deve acontecer, anuncia a abertura do juízo. Essa mensagem faz parte do Evangelho que só poderia ser proclamado nos últimos dias, pois somente então seria verdade que a hora do juízo chegou. Daniel recebeu a ordem de fechar a parte da profecia ligada aos últimos dias e selá-la até o tempo do fim. Somente neste tempo seria possível proclamar uma mensagem sobre o juízo baseado no cumprimento dessas profecias. Então, meus queridos amados irmãos, aqui diz logo abaixo que Paulo advertiu a igreja a não aguardar a vida do Senhor aonde? No seu tempo. Por quê? Porque antes da volta de Jesus Cristo iria acontecer o quê? A grande apostasia, o grande reinado do homem do pecado. Poderíamos esperar o advento de nosso Senhor. O homem do pecado também, o ministério da iniquidade, o filho da perdição e a apostasia, representa o papado, o qual manteria uma supremacia por 1260 anos. Esse período chegou ao fim em 1798.
E a vinda de Cristo não poderia acontecer antes desse tempo. Meus queridos irmãos, eu queria trabalhar com vocês nesta noite 3 aspectos do nascimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por que eu gostaria de trabalhar, irmãos, nesses 3 aspectos? Para vocês entenderem que a Igreja Adventista ela teve um nascimento profético. Sábado no almoço ali lá atrás, eu conversei um pouquinho com o Arthur em relação a um pouquinho do que eu vou falar hoje. Irmãos, abra uma palavra de Deus em Mateus capítulo 25. Como o tempo conspira contra nós, eu vou ter que passar muito rápido, né? Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Irmãos, uma ilustração concernente ao reino dos céus. E ele diz aqui que o reino de Deus é semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Aí eu pergunto para vocês, uma festa de casamento, ela tem dia e tem hora para acontecer, Alex? Sim ou não? Tem, claro, um convite. Alguém te convida para uma festa de casamento e você não sabe o dia nem a hora? Então a igreja sabia o dia e a hora desta festa de casamento. E a igreja saiu ao encontro. Que encontro seria esse aqui da parábola das 10 virgens? As bodas, né? As bodas do cordeiro. E as bodas significam o que, Alex? Casamento. O casamento significa a volta do Senhor Jesus. Por isso que o tema da mensagem diz aqui o amor pela sua vinda. Então aqui, era todas as virgens que estavam aguardando a volta do noivo. E essa volta é aguardada com expectativa ou não? É o fim dos nossos problemas. Hoje eu fui pegar uma pessoa, irmãos. Para quem não sabe, eu trabalho com um aplicativo. Eu fui pegar uma pessoa aqui no cemitério de Irajá. E eu escutando a conversa do casal. E eles falando que os parentes já estavam brigando e o defunto ainda nem havia sido enterrado. Um querendo ficar com uma coisa, outro querendo ficar com outra. E eles horrorizados, contando aquilo ali, conversando com ele, entre eles, né? Eles não estavam falando comigo, mas eu falei, Senhor, como pode ser isso? Uma pessoa descansou e os familiares já estão brigando, né? É triste ou não é, irmão? A palavra de Deus diz que quando algumas pessoas do passado morreram, as pessoas ficaram meses e meses de luto. É um sinal claro de que o amor está se esfriando. Agora, uma coisa muito interessante, irmãos, elas saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes e 5 imprudentes. Elas pegaram as suas lamparinas, mas algumas não levaram o óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram também o óleo nas suas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Essa demora do noivo foi proposital, meus queridos irmãos? Sim ou não? Sim. Por quê? Por que o noivo demorou e não chegou na hora que elas esperaram? Elas não estavam preparadas. A outra parte que eu vou falar, de Apocalipse 10, vocês vão entender que o noivo ele tinha uma obra de se empenhar no santuário celeste. Foi por isso que ele não veio na hora que elas haviam esperado. Agora diz aqui uma coisa muito interessante, né? Todas estavam esperando, todas sonolentas adormeceram. Mas à meia-noite ouviu um grito: eis que o noivo sair-lhes ao encontro. Alguns estudiosos, irmãos, ele diz que esse grito, à meia-noite, que o noivo está chegando, que elas deveriam sair ao encontro. O que seria esse grito para vocês? Para mim,
O que vai acontecer que vocês vão ter certeza que Jesus está voltando? Decreto dominical. O decreto dominical. Porque quando sai o decreto dominical, todos vão ter certeza que Jesus está o quê? Às portas. Quando a Maísa Ribeiro falou isso em um dos seus sermões, um espírito fala a outro espírito. Eu falei, Senhor, se acontecer mais guerras, mais mortes, mais epidemias, mais tudo que acontece, é um sinal de que Jesus Cristo está voltando, que Ele está às portas. Isso sempre aconteceu desde que o mundo é mundo, irmãos. Só que com a volta de Jesus Cristo, esses eventos iriam acontecer em simultâneo, como as dores de parto. Só daria tempo de tomar um fôlego e vem uma outra, tomar um fôlego e vem uma outra dor. Então, irmãos, esse decreto dominical, quando ele sair, aqui diz uma coisa muito triste, que aquelas que não estiverem preparadas com as suas vasilhas cheias de azeite, elas não irão acompanhar o outro. E Deus ele está falando isso daqui para a sua igreja remanescente. Uma outra parte que eu queria trabalhar em relação à volta de Jesus Cristo, irmãos, é Apocalipse capítulo 10. Será algo muito rápido também, mas eu gostaria de comentar um pouquinho com vocês, porque tem a ver. Jesus Cristo só poderia voltar quando a verdade fosse restaurada. Então, a partir de 1844, ele poderia voltar. Olha só o que diz Apocalipse capítulo 10. Deixa eu ver aqui um versículo mais à frente. Leia aqui o versículo 7. Diz assim na minha versão: já não haverá demora. Isso daqui está falando em relação a quê? Em relação à volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos os profetas. A voz que eu ouvi vinda dos céus estava de novo falando comigo e dizendo: vá, pegue um livro que se acha aberto na mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então fui ao anjo pedindo que ele me desse o livrinho. E ele então me falou: pegue o livrinho e devore-o. No seu estômago ele será amargo, mas na sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel, quando porém eu comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações e línguas. Esse livrinho pequeno aqui se refere ao que, meus queridos irmãos? Desapontamento. O desapontamento. O que seria, Alex, na boca doce como mel? A vida de Jesus Cristo pregada por Guilherme Miller. Amor pela vida de Jesus Cristo. A solução de todos os nossos problemas. E por que, irmãos, que na boca ela foi doce como mel? Essa notícia trouxe esperança. Essa promessa trouxe alento. Vocês imaginam, irmãos, se vocês soubessem o dia em que Jesus Cristo viria, isso encheria o seu coração de alegria ou não? Muito. Mas aí chegou o dia prometido e Jesus Cristo não veio. O que aconteceu? No seu estômago, ao digerir aquilo ali, foi uma mensagem muito amarga. Alex, daquele grupo enorme que estava aguardando a volta de Jesus Cristo, quantas pessoas já estavam? 11. É um grupo pequeno ou grande? Estava esperando, era muito grande, mas o ficaram foi só 11. Irmãos, eu queria me concentrar aqui para que vocês soubessem de que momento na profecia está falando esse relato aqui. Vamos entender um pouquinho para a gente ter certeza. Porque, irmãos, olha só. Eu queria trabalhar isso daqui nessa noite para que vocês tenham certeza que essa é uma igreja que teve o nascimento profético. Amém. Por que eu citei aqui Mateus capítulo 25? Através da história. Obrigado, minha querida, te agradeço.
Vocês conhecem algum outro povo que saiu ao encontro de Jesus Cristo, a não ser o que aconteceu no desapontamento de 1844? Não. Nenhuma igreja, com exceção do que aconteceu em 1844, saiu ao encontro de Jesus Cristo. Então aquilo ali só poderia estar falando que naquele momento profético. A igreja saiu ao encontro, diz que o noivo demorou. E todas adormeceram e pegaram o sono. Isso aconteceu ou não aconteceu? Agora aqui, Apocalipse capítulo 10, ele fala da mensagem que fez com que ocorresse um despertamento, que é o que está dizendo aqui. A vida de Jesus Cristo motivou os irmãos. Sabe quando você está chegando na linha de chegada, Arthur? Eu já participei de corrida, Alex que foi militar, tinha o TAF, não era, Alex? Para você ganhar excelente, você tinha que correr pelo menos, eu não sei no paraquedista, mas no exército mesmo, boina preta, tinha que fazer 3,300, 3 km 300 em 12 minutos. E todos queriam tirar o que? Excelente no TAF, né? Irmãos, quando estava chegando próximo da linha de chegada, você olhava para o tempo, as suas pernas já estavam cansadas e você tendo que dar aquele algo mais. Quem participou de corrida sabe o que eu estou dizendo. Quando você chega no final de uma maratona, que os seus músculos, as pernas estão queimando e você tem que dar aquele algo mais. Você já viu a maratona no dia 31 de dezembro? Vocês imaginem, irmãos, após os competidores correndo sem ser 20 ou 40 quilômetros, e eles estão vendo na linha de chegada, e tem outros competidores lá indo com ele, e ele tem que tirar forças da onde ele não tem. Ele tem que dar aquele gás a mais. Então a mensagem da volta de Jesus Cristo fez com que aquele povo tirasse forças da onde eles não tinham, e começavam a acreditar que a volta de Jesus Cristo era algo real. Porque através dos cálculos, irmãos, eles estavam certos concernentes à data. Mas eles haviam errado concernente ao que, Alex? Ao evento. Ao evento. Porque, infelizmente, eles não se basearam 100% na palavra de Deus. Eles usaram a crendice da época, que a purificação do santuário seria a purificação da terra. E se eles estudassem o santuário terrestre, eles viriam que no dia do Yom Kippur, o que acontecia? Era uma purificação literal do santuário. Agora, olha só, irmãos, para que vocês tenham certeza que está falando desta igreja e que esta igreja teve um nascimento profético, olha só, vamos lá, Apocalipse 10, versículo 7. De novo, já não haverá demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então, olha só, um anjo está próximo de tocar o que? A sétima trombeta. Então esse é o evento. Então antes desse anjo tocar a trombeta, o que iria acontecer? Vamos lá. Para a gente saber qual é o evento da sétima trombeta, vamos a Apocalipse capítulo 11, versículo 15, que fala o que é a sétima trombeta. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam sentados no trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus dizendo: graças te damos, Senhor Todo-Poderoso, que és e que era, pois assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou porém o que? A tua ira, o tempo determinado para quê? Hein? O tempo determinado para serem julgados os mortos e para dar o galardão aos teus servos, os profetas, os santos e aos que temem o teu nome, tanto pequeno como grandes, para destruir os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e chuvas de granizo. A sétima trombeta, qual é o evento da sétima trombeta? Com base no que eu acabei de ler. A volta de Jesus. Só que antes da volta de Jesus Cristo, aqui está dizendo em relação ao quê?
ao início do juízo, irmãos. Olha só. Irmãos, olha só o versículo 18. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, o tempo determinado para quê? Os mortos e para dar o galardão aos teus servos, os profetas. Tanto é que aqui foi visto que abriu-se então no versículo 19 o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca da aliança. Para que Jesus volte, ele tem que saber quem ele vai levar e quem ele vai deixar. Me perdoe, ele não. Ele já sabe de todas as coisas. Porque o juízo não é para Deus mostrar a sua justiça para si mesmo. É para mostrar a sua justiça para quem? Para a sua criação. Tanto é que o juízo de Deus ele se dá em 3 fases. A primeira fase, Deus está dando uma satisfação para quem? Para os reinos celestes, os anjos e os povos dos outros mundos. Porque os anjos são a testemunha. E Deus ele está mostrando, olha só, esses daqui merecem ir para o céu. A segunda fase do juízo que ocorrerá durante o milênio, Deus está dando uma satisfação para quem? Para nós, para aqueles que se salvarem. Porque no céu diz que haverá 3 surpresas. A primeira é nós estarmos lá. Amém. Todos saberão o preço que pagaram por estar lá presentes. A segunda surpresa é ver pessoas que não esperávamos ver lá e elas estão. Vocês imaginam Estevão, quando ele olhar e ver Saulo, que participou da sua morte indiretamente, mas participou, porque foi uma das pessoas que deu forças. Vocês imaginem, irmãos, as pessoas verem Nabucodonosor. Será ou não será surpresa? E para muitos irmãos que vai querer encontrar pessoas lá que não estarão. Então o juízo é um momento de Deus retribuir cada um segundo a sua obra, não com os olhares humanos, mas com o olhar de quem? Do Criador. Agora, irmãos, Apocalipse 10 que fala, a 7ª trombeta fala da volta de Jesus Cristo, mas antes de acontecer o evento literal da volta de Jesus Cristo, diz que teve início o teu julgamento, para ele saber quem ele vai levar na sua vida e quem ele vai deixar. Agora olha só, irmãos, então a gente sabe, a 7ª trombeta é o que? A volta de Jesus Cristo, volta do Senhor Jesus Cristo, mas antes dele voltar, dá-se início o que? O juízo investigativo. Agora vamos voltar lá, em Apocalipse capítulo 10. Olha só, já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, olha só, agora é a chave. A trombeta já tocou? Está dizendo quando ele estiver para tocar a trombeta. Então a trombeta não havia sido tocada ainda, sim ou não? O anjo está se preparando para tocar o que é a trombeta. Deu para entender? O que estaria acontecendo antes de começar o juízo de Deus? Aí, irmãos, entra a mensagem que foi doce na boca como mel, mas no estômago ela seria o que? Amarga. Vamos ver só o texto. Olha só. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então antes do anjo tocar a trombeta, a 7ª trombeta é o início do juízo. Então diz assim, ó: se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos os profetas. A voz que ouvi vinda do céu, que falava de novo comigo, dizendo: vá e pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Qual o livro que estava fechado que agora estaria aberto? Daniel. O livro de Daniel. Então fui ao anjo pedindo que me desse o livrinho, e ele então me falou: pegue o livrinho e devore-o. No seu estômago ele será amargo, mas na sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e devorei-o. Na minha boca era doce como mel, quando porém o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações e línguas. Então, irmão, após o desapontamento,
o dom profético seria dado a essa igreja, o dom que foi dado no ministério de Ellen White. Irmãos, a mensagem que seria doce na boca, mas amargo no véu, essa mensagem foi o que a mensagem que Guilherme Miller disse: até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. Deus, ele estava ali dizendo o nascimento dessa igreja profética. Agora, irmãos, olha só, um texto que trouxe muito alento aos nossos irmãos adventistas. Sabe qual foi? Malaquias capítulo 3. Volta um pouquinho na Bíblia e vocês vão ver o que Deus falou para nossos irmãos naquele momento. Amém ou misericórdia? Olha só, preste atenção no que vocês vão estar lendo, irmãos, porque tem a ver com a mensagem. Eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Quem é esse mensageiro que prepararia o caminho diante do Senhor Jesus Cristo? Nós. Somos quem? Nós. Olha só, irmãos, mas aqui, Alex, está falando daquele momento. Olha só, eis que envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente o Senhor, a quem vós buscam, virá ao seu templo, o mensageiro da aliança, a quem vós desejam. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Irmãos, muitos ao ler Malaquias capítulo 3 poderiam achar que esse texto aqui estava falando da primeira vinda de Jesus Cristo. Mas não era. Porque o versículo 2, ele fala que seria sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. Pois diz assim, mas quem poderia suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como derretedor e como purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como a prata. Então, esse evento aqui, ele está falando em relação à segunda vinda de Jesus Cristo. Irmãos, eis que envio o meu mensageiro. Os irmãos, ao estudarem as mensagens bíblicas, eles entenderam que esse mensageiro era Guilherme Miller. Porque ele que havia preparado o povo naquela época para que Jesus voltasse. Só que aqui, olha só, de repente o Senhor, a quem vós buscam, virá a seu tempo. Então eles viram que essa mensagem, Alex, ela falou tudo aquilo que eles precisavam ouvir. Olha só, aqueles a quem vocês buscam, quem eles estavam esperando? Jesus voltar. Jesus voltar. Só que aqui diz, olha só, de repente o Senhor, a quem vós busca, virá ao seu tempo. Então eles estavam esperando a volta de Jesus Cristo, mas Jesus Cristo, de repente, ele foi no seu tempo. Eu não sei por que está essa palavra aqui, de repente, irmãos. De repente eles não acharam o melhor sinônimo para ela. Mas por que Jesus Cristo, ele não veio naquela época e ele foi ao seu tempo? Qual a obra que ele tinha que desempenhar no seu tempo? Juízo investigativo. O juízo investigativo. Só que a promessa, irmãos, olha só o que a promessa diz. O mensageiro da aliança, a quem vós desejam, a quem vocês desejam, eis que ele vem. Ele não veio naquela época, mas a palavra de Deus ela está dizendo que ele viria. Sim. Então, irmãos, vocês não têm noção como esses textos aqui, eles trouxeram alento para os nossos irmãos após o desapontamento. Porque é um texto que tinha tudo a ver com aquilo que eles estavam passando. Marcelo? Sim. Naquela época, o grande Smith, ele teve a visão mineral, Deus deu para ele para falar com as pessoas, ele viu Jesus Cristo no lugar santíssimo, e o santuário foi aberto e ele viu lá Jesus. Então ali ele teve uma compreensão do que estava acontecendo. Irmãos, eu falo que na obra de Deus não existe coincidências e sincronícias da parte de Deus. Quando Deus ele escreveu isso daqui,
através do seu servo Malaquias, lembrando que entre os testamentos houve um período de mais ou menos 400 anos de silêncio da parte de Deus. É pouca coisa ou é muita coisa? Então diz aqui, eis que meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente o Senhor, a quem vós buscam, virá ao seu tempo. Se vocês meditarem no que está falando aqui em relação ao desapontamento, vocês vão entender como isso daqui fez muito sentido para eles. Tem um outro texto também de Abacuque, mas por causa do tempo não me convém falar um pouquinho. Também fala que esse texto é Abacuque capítulo 2. Eu só vou falar aqui a passagem, se vocês depois quiserem achar. Abacuque capítulo 2, versículo do 1 até o versículo 3. Essa mensagem aqui também veio uma resposta de Deus. Olha só, irmão, após o desapontamento, o Alex falou que só restou 11 pessoas daquele grupo. Olha só o que diz aqui, entrarei na minha torre de vigília e ficarei na fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei em relação à minha queixa. Então, irmãos, após o desapontamento, o povo queria uma resposta. O que havia dado errado? Só que o que eles fizeram? Ficaram se queixando ou foram buscar respostas vindas da parte de Deus? Aqui diz que eles ficaram na torre de vigília, fazendo o quê? Orando, jejuando, perguntando: Senhor, responda-nos o que deu errado. Os cálculos, eles tinham certeza que estavam certos. Mas por que Jesus Cristo não voltou? Então eles ficaram lá estudando a palavra de Deus em espírito de oração, e Deus ele respondeu. Olha só, irmãos, o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, torne-a bem legível sobre as tábuas, para que possa ser lido, até por quem passe correndo, porque a visão ainda está para se cumprir. Qual era a visão? Aqueles tinham da volta de Jesus Cristo. No tempo determinado, ela se apressa para o fim, ou seja, a visão se apressa para acontecer. E não falhará, mesmo que pareça demorar. Espere, porque certamente virá e não tardará. Então, irmãos, esses textos aqui trouxeram alento para os nossos irmãos, e eles buscaram explicação aonde? Na palavra de Deus. Irmãos, o que eu estou lendo, vocês vão encontrar isso daqui no capítulo mais ou menos 22. Aqui explica aonde eles encontraram essas respostas. E a serva do Senhor fez questão de relatar isso no livro. Então, quando eu peguei e comecei a estudar, eu fiquei maravilhado, irmãos. Porque Deus, ele cuida do seu povo. E eu andei falando aqui, eu falei até na quarta-feira passada, irmãos, o porquê que Deus permitiu o desapontamento. Eu acho importante estar falando isso com vocês, irmãos, porque eu estou gastando um tempo precioso de estudo desse livro, para que muitos tenham certeza que essa é uma igreja profética. Muitos têm saído desta igreja porque não estudam, não alicerçam a sua fé. Por que você é o que você é? Por que você crê no que você crê? Se eu fosse perguntar aqui quantos saberiam explicar as 2.300 tardes e manhãs, eu não sei quantos saberiam explicar. Então, por que você é o que você é? Quando os nossos irmãos e irmãs estão alicerçados na palavra de Deus, eles têm convicção do que eles acreditam. E aí, o inimigo não consegue ir com seus ardis de engano. A lição dessa semana está falando, irmãos, em relação aos enganos sutis de Satanás. É muito claro. E a terceira, irmãos, parte importante que fala do nascimento dessa igreja é Apocalipse 14, versículo 6. Ali não tem dúvida. O único povo. Vamos lá, Apocalipse 14, 6, irmãos. A intenção, Alex, até me perdoe, está gastando um tempo precioso, é para que os irmãos eles fiquem convictos. Olha só, irmão, não tem nenhum outro povo que se encaixe nessas características. Olha só, vi um anjo voando pelo meio dos céus, Apocalipse 14, 6, tendo o Evangelho eterno, para pregar os que se assentam sobre a terra. Então, irmãos,
Esse movimento religioso, porque anjos significam mensageiros, teria que ser uma igreja, né, que estivesse presente aonde? Em todas as partes do mundo, porque ela tem uma mensagem universal. Então, se o irmãozinho forma uma igrejinha ali, essa igrejinha ela não corresponde o quê? A descrição profética. Porque aqui diz, olha só, vi um anjo voando pelo meio dos céus. Anjo também significa o quê? Mensageiros de Deus. Tendo o Evangelho eterno. Por que o Evangelho eterno, irmãos? Lembra que quando nós lemos o Apocalipse capítulo 12, diz que a igreja de Jesus Cristo é uma igreja pura e imaculada? Apocalipse não, Efésios capítulo 5. A igreja de Jesus Cristo ela não pode ter nada que não pertença ao seu Senhor. Tudo que ela tem que pertencer ao seu Senhor. E olha só, esse Evangelho eterno, irmão, tem as verdades que são cruciais. Tem muitas igrejas que acreditam em quê? Eu já falei aqui em alguns dos meus sermãos, do quê? Quando a pessoa morre, a pessoa o quê? Não morre, né? Quem é que está falando a verdade? É Deus ou Satanás? Se quando a pessoa morre, a pessoa vai para o céu ou para o inferno, então ela não morreu. Ela só passou de um estágio para o outro. Então, quem é que está falando a verdade? Lá no Éden, foi Deus ou foi Satanás? Se a pessoa morre, irmãos, quem está falando a verdade é Deus. Se a pessoa não morre, quando ela morre, sai um espírito de dentro dela, então quem está falando a verdade é Satanás. Só que quem é o pai da mentira e quem é a verdade? Agora, em relação a esse movimento aqui religioso, irmãos, que é a igreja adventista, temam a Deus e dê-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Temam a Deus. Por que o temor a Deus, irmãos? Irmãos, eu sempre falo, no passado, as pessoas tinham a Deus como Deus severo, como Deus que estava sempre querendo punir o transgressor. Eles colocavam medo nas pessoas. Eu me lembro que quando eu assisti, quando eu era criança, um filme na Igreja Batista, um filme do inferno, aquilo ali deu muito medo. Eles passavam na igreja, não sei se você se lembra na subidinha ali, mano, que vinha do jardim, eles passavam o filme ali, então aquilo ali foi algo terrível, para colocar medo nas pessoas de que Deus, se você não seguisse Ele iria o quê? Te castigar. Hoje, irmãos, as pessoas falam que Deus é amor. Deus ele só quer o seu coração e não precisa você mudar de vida. Então a palavra de Deus, quando ela diz assim, ó, temam a Deus e dê-lhe glória. Deus ele é amor, mas também Deus é fogo consumidor. Tanto é que foi necessário Deus ele pagar o preço. Jesus Cristo foi necessário morrer para nos salvar dos nossos pecados. Agora olha só. Então, se lá fora existe uma compreensão errada de Deus, uns dizem que Deus é severo demais, hoje em dia diz que Deus é só amor. Ellen White diz que quando nós pregamos o amor de Deus e não falamos da justiça, a verdade está incompleta. Se nós só falamos do amor e não falamos da justiça, também a verdade está incompleta. Porque Deus ele é amor, mas ele também é justiça. Agora olha só, irmãos, uma coisa que só a igreja adventista está fazendo nos dias de hoje, que é o que? Chegou a hora do seu juízo. Quando a gente fala hoje que Deus está julgando o seu povo, as pessoas olham para a gente e que é, Alex? De onde você tirou isso? A palavra de Deus, irmãos, ela diz, chegou a hora do seu juízo. Chegou, está no presente, passado ou futuro? Presente. Se é presente, é porque está o quê? Acontecendo. Vocês imaginem, irmãos, eu já falei aqui, mas eu vou repetir. Vocês imaginem se o julgamento fosse depois que Deus levasse o seu povo para o céu. Tem lógica isso? Sim ou não? Tem lógica, irmãos. Você dá o galardão antes de ele ser avaliado. Deus ele sabe de todas as coisas. Mas o que ele está fazendo, irmãos? A sua justiça é para mostrar para a sua criação que ele é justo. E não para mostrar para si mesmo que ele conhece todas as coisas. Estou repetindo isso de novo para que vocês tenham certeza. Então olha só o que diz aqui, ó. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Isso daqui é um Ctrl+C, Ctrl+V. Para quem mexe no computador sabe do que eu estou dizendo, né? O que é Ctrl+C? Copiar e Ctrl+V, colar.
E da onde vem essa expressão? Aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Em relação ao quarto mandamento da lei de Deus. Qual o povo, irmãos, no mundo em que nós vivemos, que fala que Deus está ajudando o seu povo? Qual o povo, irmãos, que fala em relação ao quarto mandamento da lei de Deus? Eu não conheço outros, irmãos. E qual é o povo que tem o evangelho eterno, da forma como saiu de Deus? Eu não conheço outro povo que se encaixe nessas características. Para terminar, irmãos, dando continuidade aqui ao livro, olha só. A proclamação simultânea em diversos países. Assim como a reforma do século XVI, o movimento adventista apareceu em diferentes países na mesma época. Deus dirigiu pessoas de fé a estudar as profecias e elas encontraram evidências convincentes de que o fim estava o quê? Estava próximo. Grupos isolados de cristãos chegaram à crença de que a vinda do Senhor estava às portas, somente por meio do estudo das Escrituras. Olha só, uma outra história aqui. Essa história aqui acho que fica para outra, né? Vocês são, o relógio ali está certo, já são 8h20, né? Então, irmãos, olha só, aqui diz uma coisa muito interessante. Através de um estudo diligente das Sagradas Escrituras, eles puderam comprovar naquela época que Jesus estava às portas. Agora eu pergunto, daquele momento para cá, as coisas melhoraram ou pioraram, Alex? Pioraram muito. Se naquela época, através do estudo das Sagradas Escrituras e somente da Palavra de Deus, eles entenderam que Jesus Cristo estava às portas, imagine hoje, irmão, com tudo que está acontecendo. Irmãos, eu quis gastar um tempo precioso, porque eu vejo que muitos estão, às vezes, saindo da nossa igreja e não têm uma certeza naquilo que creem, porque não estudam a palavra de Deus da forma como deveriam. Eu faço um apelo para vocês, meus queridos irmãos, façam parte de um pequeno grupo, porque através de um pequeno grupo, irmãos, vocês vão estudar profundamente a palavra de Deus. Por quê? Num pequeno grupo, cada pessoa ali pode dar a sua contribuição. Cada pessoa pode falar o que entendeu daquele tema. De repente, irmãos, o que eu falei aqui hoje, muitos não entenderam. Mas num pequeno grupo, se você tem dúvida, você fala, irmãos, eu não entendi. Me explica de novo, me explica de novo, me explica de novo. A minha esposa, mesmo, ela fala, poxa, às vezes eu tenho dificuldade de entender certas coisas. E olha que ela às vezes já ouviu várias vezes o mesmo sermão. Imagine, irmãos, quem está ouvindo isto pela primeira vez. Eu louvo o nome do Senhor porque amanhã na casa do Arthur a gente vai começar a estudar o livro de Eventos Finais. Capítulo 4. Eu já ouvi 2 vezes o áudio dele ontem. E amanhã eu vou ouvir mais um pouquinho. Que mensagem importante, irmãos. Irmãos, Ellen White uma vez ela falou, para concluir o sermão de hoje, que se, olha só, irmãos, se o povo de Deus lesse a palavra de Deus em espírito de oração e examinasse esse livro e estudasse ele profundamente, como eles fizeram no passado, não haveria necessidade de fazer o que, Alex? De ter os testemunhos do Senhor. Só que o povo de Deus não estuda a palavra de Deus da forma como deveria falar, da forma como deveriam estudar. Então Deus, na sua infinita misericórdia, Ele viu que era necessário Ele dar os testemunhos do Senhor para os filhos de profecia. Isso é o que? Por causa da nossa negligência em estudar a palavra de Deus. Irmãos, eu acordei essa noite 2 horas da manhã. E aí eu fiquei sem sono, eu comecei a estudar a palavra de Deus, eu comecei a relembrar essas coisas aqui, foi algo maravilhoso, irmãos, porque a palavra de Deus, você tem que sentir prazer em estudar a palavra de Deus.
Às vezes o sermão pode estar passando aqui 10, 15 minutinhos, os irmãos às vezes podem estar querendo ir embora, mas para quem sente prazer em estudar, é algo deleitoso. E aí eu li o computador de madrugada, eu comecei a procurar o livro, eu comecei a ver as passagens, porque já tinha muito tempo que eu falava sobre isso, e aí eu vi os sermões que eu havia preparado, e foi algo maravilhoso. Quando eu olhei, já era 4h18, eu falei, Senhor, melhor eu dormir um pouquinho. Mas como foi gostoso, irmãos, estudar a palavra de Deus. Então, aproveitem, irmãos, porque vai chegar um momento que esse livro vai ser tirado. Uma coisa que eu sempre falava lá em casa, para minha esposa, irmão, a minha esposa, ela sempre teve o costume de ler a Bíblia. Fazer uma no bíblico e ler capítulos mais capítulos. E eu falava muito para ela, Ana, é importante ler a palavra de Deus, mas mais importante ainda é você estudar. Porque quando você estuda, é diferente ou não é? Muito. Porque, irmãos, a Bíblia não é um livro como um livro escolar. É um livro que só entendem aqueles que se aprofundam em seus conhecimentos. Porque quando você está estudando a palavra de Deus em espírito de oração, o Espírito Santo traz luz à sua mente, e aí ele te leva a uma outra passagem que você já leu e havia esquecido, e aí quando você lá, ele te leva a outra passagem, te leva a outra passagem, porque o Espírito fala a outro Espírito. Então, irmãos, essa palavra vai ser tirada em breve, e Deus só vai poder fazer você lembrar daquilo que você estudou. Se vocês não tiverem a palavra de Deus guardando na sua mente, no seu coração, como Deus poderá fazer você lembrar? John Andrews diz que ele conseguia falar o Antigo Testamento não, o livro do Apocalipse só de memória. Se eu não me engano, não era só o Antigo Testamento, não. Se eu não me engano, o livro do Apocalipse não. Se eu não me engano, era o Novo Testamento, algo assim. Tiago White também. Tiago White também. Novo Testamento. O Novo Testamento inteiro. Já pensou? Sim. Eu também fiz um teste comigo. Sim. Colocando versículo, eu consigo falar 50 versículos. Amém. Irmãos, gastem tempo com a palavra de Deus. E aí o Espírito Santo vai falar profundamente aos seus corações. Que Deus nos abençoe, né? Vamos fazer uma oração? Vamos. Porque o horário já está um pouquinho avançado. Aqueles que puderem, vamos ficar de pé. Santo Deus, amado Criador. Mais uma vez, Pai querido, eu falei aqui rapidamente sobre o nascimento profético da tua igreja. Aleluia. Porque a parábola das 10 virgens, Apocalipse capítulo 10 e Apocalipse capítulo 14, fala de algo que é exclusivo da tua igreja. Porque essas características, Pai querido, nós não encontramos em nenhuma outra igreja espalhada por este mundo. O Senhor fez questão, Pai querido, de mostrar as coisas que somente iria acontecer com a sua igreja remanescente. E aqueles que estudam conseguem entender claramente que o único movimento que se encaixa nessas descrições é esta igreja, Senhor. A igreja da qual Satanás quer fazer guerra. Porque essa igreja, ela guarda os mandamentos de Deus e ela tem a fé em Jesus. Pai querido, abençoe essa igreja, Pai querido. Sou o Senhor para colocar em nossos corações o desejo de se aprofundar na Tua palavra. A Tua palavra diz, através da Tua serva, Ellen White, que nós não deveríamos nos concentrar em nenhuma outra coisa, a não ser na missão que o Senhor nos confiou. As 3 mensagens angélicas. Então ajude-nos, ó Pai, a ter as 3 mensagens angélicas e o seu significado na ponta da língua. É como se Noé fosse pregar outra coisa que não tivesse a ver com o dilúvio que estava prestes a acontecer. Pai querido, usa-nos como instrumento de Tuas mãos. Que o Senhor dirija, como o Senhor vem dirigindo a mente dos líderes desta igreja, em especial aqui pela igreja de Marechal Hermes, do qual eu frequento. Que o Teu Santo Espírito fale no coração dos líderes, para que eles, Pai querido, sejam guiados e dirigidos por Ti.
para que eles preparem uma igreja, Senhor, para que essa igreja esteja de pé quando a hora da aprovação chegar, porque nós sabemos que falta muito pouco para isto acontecer. Que o Senhor continue abençoando o teu servo Alex, que essa nobre honra que ele tem, Pai, de preparar o teu povo, que o Senhor o abençoe, que o Senhor dirija os seus passos. Sabemos, Pai querido, que para fazermos um reavivamento e a reforma, a gente cutuca muitas vezes em nossas feridas, mas é algo necessário para que nós possamos crescer. O Senhor está ansioso para derramar o seu Santo Espírito sobre a tua igreja, mas a tua igreja precisa se preparar. E com o preparo adequado, Pai querido, nós estaremos prontos em nome de Cristo Jesus. Leva-nos agora em paz, na certeza de que o Senhor falaste aos nossos corações. Sei que para muitos, Pai querido, essa mensagem talvez seja uma mensagem difícil de compreender, mas a intenção é que eles estudem em casa, para que eles entendam, Pai querido, que se o Senhor deixou registrado na tua palavra que esta igreja é uma igreja profética, é porque isso seria importante e é importante. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu te agradeço por poder estar aqui na frente falando da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos que dar valor a essas mensagens para entendermos qual o tempo que nós estamos vivendo. Hoje nós temos que usar a Bíblia como calculadora para entender a matemática, porque Deus trabalha com o tempo. Quando o Marcelo pregava ali, eu estava fazendo cálculos. Foi misericórdia, gente. Nós estamos mais próximos que vocês possam imaginar. Que Deus abençoe uma boa noite para